Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos fazer um balanço dos 15 anos da Lei Maria da Penha, dimensionar os resultados que ela alcançou, discutir as medidas que ela criou e falar do que falta para coibir a violência contra as mulheres no Brasil. Afinal, os números do CNJ indicam que, apesar dos avanços, o problema continua forte. Apenas no ano passado, o país registrou 213 mil boletins de ocorrência por lesão corporal causados pela violência doméstica. Denise viveu 12 anos de violência e terror. Era humilhada e espancada pelo marido constantemente e na presença das 3 filhas. De todas as maneiras que você possa imaginar, ele fazia. Não precisaria ter nenhum tipo de motivo, mas ele chegava em casa, eu acho que só de ver a gente já era motivo para começar a xingar. E se eu falasse qualquer palavra que fosse, ele já caía esmurrando, empurrando, mais ou menos isso. As agressões se transformaram em ameaças de morte e, por fim, em tentativa de assassinato. Ele correu, pegou uma faca e foi para cima de mim. Na hora, minha filha chegou, na época ela tinha 7 anos, e gritou, pedindo para que ele não me matasse. Denise pediu ajuda de amigos, parentes, não conseguiu. As pessoas acham que você não sai porque não quer. Tentei fugir de casa por 8 vezes. A 8ª vez foi que eu consegui, porque foi quando o pessoal da polícia me resgatou. Além da polícia, foi a Lei Maria da Penha e políticas públicas, como a criação de abrigos para mulheres vítimas de violência, os programas de encaminhamento para emprego, que salvaram a vida de Denise. Se tem uma coisa que hoje eu acredito, é na justiça, e me ajudou muito em todos os momentos. A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e passou a punir com mais rigor 5 formas de violência contra as mulheres: física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Dados do CNJ mostram que a lei permitiu a criação em todo o país de 138 varas exclusivas para casos de violência contra a mulher. E apenas no ano passado, os magistrados concederam 386 mil medidas protetivas. O sistema de justiça, primeiro, ele age por dever lá onde a violência acontece. Quer seja por uma representação do Ministério Público, da representação da magistratura, da Defensoria Pública ou mesmo dos órgãos de segurança pública. Mas, para além disso, os órgãos de controle hoje podem e devem instituir políticas próprias para determinados assuntos prioritários. E no Brasil, a violência contra a mulher é assunto prioritário. No Brasil, tratar de equidade de gênero, de combate à discriminação, de violência contra a população LGBT, as mulheres trans, elas são vitimadas de uma forma muito mais grave. Elas são preconceituadas, são vitimadas e são mortas. Portanto, o sistema de justiça tem atuação fundamental. E o CNJ, que eu tenho a honra de integrar e de coordenar a política de empoderamento feminino, ele tem editado várias normativas, buscando a participação da mulher, buscando dar um exemplo de mulheres em cargos de chefia, de mulheres em cargos de poder, para encorajar outras, porque as mulheres mais vulneráveis são revitimizadas. Elas são vítimas da própria situação de vulnerabilidade em que vivem e também das agressões dessa que é a violência mais visível, mas não é a única, que é a violência física. Apesar dos avanços, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que apenas no ano passado o país teve 213 mil boletins de ocorrência de lesão corporal causadas por violência doméstica. Foram registradas ainda 4.300 tentativas de feminicídio e 1.350 mortes.
E vamos além, vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Marília Brambila, professora e especialista em Direito Penal. E também com Renata Giannini, pesquisadora sênior do Instituto Igarapé, que faz pesquisas na área de violência no país. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Marília. Marília, qual é o balanço que você faz da Lei Maria da Penha nesses 15 anos? A Lei Maria da Penha surgiu, como nós vimos na reportagem, a partir de questões internacionais, onde o Brasil foi obrigado a legislar especificamente para a proteção dessas mulheres nesse âmbito doméstico, ou seja, dentro da família. É interessante que antes dessa lei, nós tínhamos que tomar medidas, por exemplo, na vara de família. Então, uma moça, uma mulher que era submetida à violência, muitas vezes colocada para fora de sua residência, tinha que buscar aí a justiça comum, a justiça de uma vara de família para conseguir voltar para casa e buscar seus pertences. Com o desenrolar da Lei Maria da Penha, foram criados mecanismos judiciais para a garantia dos direitos dessa mulher, visando sempre que ela estivesse fora desse risco, retirada desse risco real, desse perigo, e, de fato, as medidas protetivas de urgência vieram trazer essa possibilidade. Nós tínhamos medidas cautelares anteriores, mas as medidas protetivas de urgência surgiram, o seu nascedor já existiam no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e foram transportados para a proteção dessa mulher. No desenrolar desses 15 anos, nós temos aí várias formas de aprimoramento da Lei Maria da Penha. Então, nós verificamos várias alterações para que, por exemplo, criminalizasse o descumprimento dessas medidas protetivas, a possibilidade de uma prisão preventiva desse agressor baseado única e exclusivamente para resguardar a integridade física e psicológica dessa vítima. Nós temos, nesse último ano, especialmente, a criminalização de algumas condutas específicas, como o crime de perseguição, a violência psicológica. Então, o balanço, nesse momento, 15 anos após, é de um aprimoramento dessa Lei Maria da Penha. E o seu balanço, todas essas medidas elencadas pela Marília estão sendo de fato cumpridas? Há falhas? Em que setor? A Lei Maria da Penha foi algo muito positivo em vários sentidos, né? A gente tem a definição de vários tipos de violência, e isso é super importante até para conseguirmos interromper esses ciclos de violência, para chegar num feminicídio, num assassinato. Normalmente essas mulheres passam por vários outros tipos de violência que muitas vezes sequer são notificados. Então, a lei, ela dá nome a esses tipos de violência: violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, física, sexual. Então, isso é fundamental, além, claro, de ampliar os canais, né, de denúncia e facilitar essas denúncias, como o Disque 180, que é algo fundamental, inclusive agora para a pandemia, durante a pandemia, para a gente entender um pouco os números sobre violência contra mulheres. E algo que eu acho muito importante e que é justamente onde eu acho que precisamos fazer mais, no caso da Lei Maria da Penha, é que muitas vezes a perspectiva somente da punição, ela não é suficiente, né? A própria Marília acabou de comentar sobre essa visão, né, de tratar o autor da violência como o agressor, para melhorar esse entendimento. A Lei Maria da Penha tem uma série de dispositivos que são muito interessantes, que vão além dessa perspectiva da punição e que tem uma perspectiva muito de proteção e de política pública, olhando para todo o ciclo da violência, tentando trazer proteção para que essas mulheres de fato denunciem, para que essas mulheres de fato tenham coragem de sair desses ciclos da violência. Então, eu acho que aí a gente precisa ainda aprimorar um pouco, precisamos aprimorar essa parte do apoio a essas mulheres, para que, se elas forem fazer uma denúncia, não tenham que peregrinar para vários locais, para que tenha uma política de assistência mais humanizada, para que elas, de fato, tenham os recursos para poder sair desses ciclos da violência. Marília, você, como especialista em direito penal, pode nos ajudar a entender melhor. Foram feitas várias modificações na legislação, por exemplo, no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Lei de Execução Penal, para se adequar a essa nova realidade de combate à violência doméstica. Ainda falta alguma correção na legislação ou ela está de bom tamanho como está? A forma com que se interpreta, né, a lei, nós temos aí, por exemplo, que é condição aí essencial
para que esse agressor seja punido, a proibição jurisprudencial de uma série de benefícios. Então, aquele agressor que pratica violência doméstica e familiar contra a mulher, ele não tem direito à transação penal, à suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal. Ele, ao final do processo, ele sofre uma condenação, mesmo que seja em regime aberto. Esse registro de condenação fica na folha de antecedentes penais. E a gente, nesse momento, nós precisamos repensar se, de fato, isso tem impedido que esse agressor volte a praticar crimes. O que preocupa é a violência máxima, como a doutora Renata disse, que é o feminicídio. Nós temos que identificar, criar mecanismos para que esses agressores e essas mulheres consigam identificar essa violência já no início. Geralmente ela começa, como disse a doutora, em relação ao ciclo, ela começa com uma violência psicológica, um controle do celular, a forma com que essa pessoa se comporta socialmente, o afastamento das suas relações sociais, dos seus familiares. Então, ligar o sinal de alerta e fazer com que dentro dessa relação íntima de afeto, as pessoas percebam que são seres individuais e que devem garantir um ao outro o direito. Renata, você lida com dados, com estatísticas sobre violência de uma forma geral e com a violência contra mulheres em especial. Me parece que dos feminicídios no país, 26% são causados por arma de fogo, um número bastante expressivo, 1 em cada 4. O que esse dado tem a ver com a questão da lei do desarmamento no país? São 26% dos feminicídios e no caso dos homicídios de mulheres, né, do assassinato de mulheres, é 64%. Então, sem dúvida, as armas de fogo, elas estão muito presentes nesses crimes contra as mulheres, né? Se a gente olha a proporção das mulheres que foram assassinadas por armas de fogo desde o ano 2000, esse número só vem crescendo. Então, certamente, né, você ampliar o porte de armas, né, trazer mais armas para a circulação, você está aumentando a vulnerabilidade dessas mulheres a essas armas. Eu acho que um dado muito interessante para a gente colocar aqui, para além dessa questão, né, da proporção de mulheres que são assassinadas, é quantos dos assassinatos que acontecem dentro de casa, que são justamente, né, os feminicídios, esses crimes cometidos por parceiros íntimos, tem a presença de arma de fogo, e a gente chega a uma proporção que é relativamente alta. Em 2019, com os dados, né, do sistema de saúde, foi 26%, e de novo, um crescimento bastante acelerado, né, que vem assim, aumentando sistematicamente essa proporção. E quem são as mulheres que estão sendo assassinadas por armas de fogo? 71% das mulheres assassinadas por armas de fogo são mulheres pretas ou pardas. Se a gente olha a tendência, né, dos casos de mulheres assassinadas com armas de fogo de 2010 até 2019, a gente observa que houve uma redução de 46% nos assassinatos das mulheres brancas e um aumento de 42% das mulheres pretas e pardas. Marília, você mesma lembrou há pouco que os casos de violência contra as mulheres devem ser julgados pelos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. Me parece existem 138 no país atualmente atuando. Esse número é suficiente? Faltam juizados nessa área? Eles estão aparelhados? Pessoal treinado? Qual é a situação? Ainda é muito pequeno dentro de um país, né, de tamanho continental. Nós temos esse número específico de juizados que julgam apenas causas relacionadas a crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas existem varas, por exemplo, os juizados especiais, as varas criminais, que atuam com essa competência. Então, independentemente da gente ter um juizado específico, nós temos varas que têm essa atribuição dentro de todas as comarcas. Ainda não é suficiente, nós sabemos que um juiz que trata exclusivamente, um promotor de justiça, uma promotora que trata exclusivamente de violência doméstica e familiar contra a mulher, são mais sensíveis às causas. Então é bem diferente você ter um juiz que de segunda e quinta atua no juizado especial, ou seja,
onde ele trata crimes de menor potencial ofensivo, e na sexta-feira, por exemplo, ele vai tratar especificamente das causas das mulheres. Nós precisamos, sim, de uma força-tarefa, principalmente do CNJ, para a implementação de varas especializadas. É importante que exista essa conscientização dos magistrados, dos promotores, dos defensores públicos, que se sensibilizem com as causas das mulheres. Renata, você lida com dados, com números e pode com certeza nos informar melhor. O que os números dizem exatamente sobre a pandemia e a violência contra a mulher? Houve um aumento, não é isso? O que a gente observou foi que houve uma diminuição em todos os registros de todos os tipos de violência contra mulheres, à exceção do feminicídio, que aumentou em 16%. Mas a gente olhou também os dados, por exemplo, do Disque 180, e aí sim a gente teve um panorama assim, a pontinha do iceberg do que tem acontecido com essas mulheres. A gente viu que houve um aumento de 36% das chamadas ao Disque 180 em todos os estados. Apresentaram aumentos, com exceção do Mato Grosso do Sul, mas todos os estados apresentaram aumento. Então, a gente precisa redobrar a atenção para esses casos de violência contra mulheres, não tratar a violência psicológica, a violência moral como algo menor, prestar muita atenção nisso, multiplicar esses canais de denúncia e não olhar somente para o que os dados oficiais dizem. A gente está vivendo um período bastante diferente e não podemos deixar que, para além da pandemia, para além da Covid, as mulheres continuem, ou seja, piore ainda a sua situação. Eu faço agora uma última pergunta, as duas, começo pela Marília, é a mesma pergunta para ambas. Qual é o papel do sistema de justiça como um todo e do CNJ em especial no combate à violência contra a mulher? O papel do CNJ tem sido fundamental. Nós tivemos aí criação de vários grupos de trabalho formados por magistradas, por promotores de justiça, representantes da sociedade civil, que culminou na criação, por exemplo, de uma uniformidade de um formulário de avaliação de risco. E esse formulário, onde a vítima pode descrever de forma clara e objetiva e que possa, de forma factível, né, de forma pontual, estabelecer qual é o perigo, qual é o risco que ela corre naquele momento, é fundamental para que o juiz possa tomar e escolher a medida protetiva que vai salvaguardar a vida e a integridade física dessa vítima. O sistema de justiça, principalmente o sistema de justiça criminal, ele tem um papel fundamental em interpretar, principalmente, por exemplo, como a nossa jurisprudência faz, dar um valor acima da média ao depoimento, à palavra da vítima. Nós sabemos que em crimes de violência doméstica, especialmente crimes sexuais, nós não temos testemunhas, nós não temos vestígios, e dentro dessa perspectiva, a interpretação atual jurisprudencial de que a palavra dessa vítima, consistente, firme, dotada de credibilidade, ela é suficiente para uma condenação. Renata, eu repito a pergunta. Qual é o papel do sistema de justiça como um todo e do CNJ em especial no combate à violência contra a mulher? Eu, como pesquisadora e não operadora do direito, a forma como eu vejo assim, o papel, né, do sistema de justiça vai além da proteção, da aplicação da lei para a proteção individual daquela mulher, mas ali para também num pacto coletivo de que mulheres dentro da sociedade brasileira vão viver suas vidas livres de violência e que seus direitos vão ser garantidos, articulando, né, as políticas públicas na área judiciária que sejam necessárias, inclusive com outros entes né, federativos e com a rede de proteção das mulheres para que elas recebam a assistência necessária, mas também para a gente conseguir romper o ciclo de violência e começar a identificar antes dessas violências acontecerem, não simplesmente sancionar depois que elas já aconteceram, né? E no caso do CNJ, eu acho que tem uma função muito de ampliar e de facilitar esse acesso à justiça. A forma como eu vejo é muito de acompanhar o que vem sendo feito pela justiça e aprimorar o que vem sendo feito, né? Garantir que os operadores de direito eles tenham a devida formação específica para tratar da violência contra mulheres, para que elas não sejam revitimizadas, para que o nosso sistema não se torne um algoz
para essas mulheres que já sofreram tantas e tantas violências. Eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, a participação de Renata Giannini, pesquisadora sênior do Instituto Igarapé, e também de Marília Brambila, professora especialista em Direito Penal. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Magistrados brasileiros começam a mudar a forma de calcular o tempo de pena dos presos em condições degradantes. A nova conta se baseia em resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que se conte em dobro cada dia da punição de internos do complexo de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Em 2018, as condições do presídio foram consideradas péssimas. Agora, o entendimento da Corte Interamericana foi seguido no julgamento de 3 presos de Pernambuco, do Pará e de Santa Catarina. A redução da pena não se aplica para acusados ou condenados por crimes sexuais ou contra a vida e a integridade física. A sessão ordinária do CNJ desta semana aprovou o ato normativo que aprimora a política nacional de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário. O ato relatado pela conselheira Ivana Farina incentiva a criação de um arquivo online com dados de mulheres juristas que tenham expertise nas diferentes áreas do direito. O objetivo é tornar proporcional a participação dessas profissionais em relação aos homens nos eventos e outras iniciativas do Judiciário. O juízo 100% digital já é realidade em mais de 20% de unidades judiciárias de primeiro grau dos tribunais brasileiros. O juízo foi instituído pelo CNJ no ano passado e agora chega a 3.411 varas, juizados e cartórios eleitorais em todo o país. Nesses locais, a população pode dar entrada em suas demandas e participar de toda a tramitação sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. Outra novidade recente implantada pelo CNJ são os núcleos de Justiça 4.0. A iniciativa permite que o cidadão acesse a justiça sem ficar restrito a uma comarca, por exemplo, já que o atendimento pode ser feito em qualquer ponto da jurisdição de um tribunal. Projetos que possibilitam, na longa caminhada, uma redução do tamanho da estrutura física do Poder Judiciário brasileiro e também o acesso à justiça de maneira remota. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! As regras que permitem o registro de crianças que nascem com sexo indefinido, em condição conhecida como anomalia de diferenciação de sexo, foram atualizadas. Agora elas poderão ser registradas com sexo ignorado, mas somente quando essa informação constar na declaração de nascido vivo. Também está previsto que é possível realizar a qualquer tempo a opção de designação de sexo em um cartório de registro civil, sem a necessidade de autorização judicial. Mas vale lembrar que trata-se apenas da designação do sexo nos casos de nascimento com anomalia, e não da redesignação ou mudança de gênero de crianças ou adolescentes, que segue dependendo de autorização judicial. Essa atualização é importante pois os cartórios não podiam expedir a certidão de nascimento sem a definição do sexo, o que impedia a criança de ter acesso a direitos fundamentais. Mais informações no Facebook e Instagram do CNJ. E uma nova recomendação do CNJ instituiu um protocolo para prevenção e enfrentamento à violência doméstica contra magistradas e servidoras do Poder Judiciário. A recomendação é constituída por um conjunto de ações que reúne canais de denúncia, redes de apoio, formação de comissões, celebração de acordos e capacitação. Também são listadas medidas de segurança para a implementação de ações no caso de violência doméstica para garantir proteção de magistradas e servidoras. Veja mais detalhes nas redes do Conselho. E na última semana, o CNJ divulgou o ranking da transparência do Poder Judiciário 2021. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará fez bonito e conseguiu um feito inédito na história do ranking. Tirou nota máxima em todos os itens avaliados, ficando em primeiro lugar na avaliação, com nota 100. O ranking da transparência tem o objetivo de atender à Lei de Acesso à Informação e incentivar a divulgação de informações de forma clara e padronizada à sociedade,
tornando mais fácil e transparente o acesso aos dados de gestão dos órgãos. Veja mais sobre esse tema e confira os 5 tribunais que ficaram empatados em segundo lugar na publicação do CNJ nas redes sociais. Por hoje é só e até mais. Você conhece o nosso quadro Uma História? É aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja o caso de hoje. Tem um caso assim, bastante emblemático. Logo quando foi instalado o juizado, nos anos de 2007 e 2008, nós tivemos um caso de uma pessoa. Esse rapaz, ele morava no estado do Pará, e quando ele tinha uma idade de 9 para 10 anos, ele presenciou o pai matar a mãe. E nesse momento ele estava escutando uma música de um grupo infantil. E ele nunca revelou essa história para ninguém. Veio para o estado do Ceará, já envolvido com droga, com bebida alcoólica, e aqui se envolveu com essa companheira. E agredia violentamente essa companheira, principalmente quando ele escutava essa música. Começamos a fazer o estudo daquele caso. E nessa época nós implantamos grupos reflexivos, né, para as mulheres, grupos reflexivos para os homens, aplicávamos as constelações familiares, justiça restaurativa. Então, foi um período difícil, porque nós estávamos começando, implantando, né, todas essas alternativas penais, que sofríamos muita resistência, né, por conta disso, e acabou desse rapaz, quando ele saiu da prisão, foi encaminhado para um desses grupos. E nesse grupo, ele conseguiu revelar que ele tinha presenciado, que nunca tinha falado para ninguém, e que aquilo ali tinha marcado profundamente, e ele agredia, né, aquela companheira, porque às vezes ele achava que o pai, quando ele presenciava o pai agredir a mãe, ele às vezes achava que a mãe estava dando causa, né, que o pai tinha razão em agredir. Por outro lado, a vítima ela não se conhecia como vítima, ela achava que aquilo ali só acontecia porque ele tinha um trauma, que ela não sabia o que era, e sempre que ele estava embriagado, ela sempre procurava perdão, e achava que aquilo ali não era uma violência, né, grave. Então, ela foi também encaminhada para esse grupo para entender essa questão da violência, né, que aquilo ali era uma violência grave, que se ela quisesse desistir do processo, ela poderia desistir, mas sabedora, né, de todas as consequências, né, inclusive do ciclo da violência, de que aquilo ali poderia retornar, e ele foi trabalhado toda essa questão desse trauma psicológico, né, que ele sofreu. E aí eles se separaram, né, nessa época, mas porque teve medida protetiva, e depois ela voltou, pediu para retirar a medida protetiva, e eles voltaram a conviver, e não teve mais nenhum tipo de problema, não teve mais nenhuma reincidência. Né? E depois eles passaram para agradecer, porque ele disse que tirou um peso. Ele vivia com aquilo ali e ele nunca tinha dividido aquilo ali com ninguém. Então, eu achei que foi assim, muito assim, emblemático, muito interessante, porque nós aplicamos, né, na época, uma alternativa que não existia, né? E que foi difícil a gente fazer a sociedade entender que era preciso a gente trabalhar essa questão. Né? Então, aquele caso marcou bastante. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. E muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Até o próximo programa.